Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross. Check it out. Modo Cross. Ative, desenvolva, alcance. Fala, pessoas ativas! O episódio demorou para chegar, mas estamos voltando com o gás total. Uma atualização para vocês. Agora os episódios vão ser quinzenais, tá? Contratei um editor e vai ficar tudo certo. Para você que está aí no YouTube, para você também que está no Spotify ou nas plataformas de áudio. Estou mudando um pouco de sala, ainda está com um pouco eco, peço perdão, mas vamos lá para a apresentação da convidada. Mas antes de falar também da convidada, vale ressaltar que o cupom da ABS Cross ainda está ativo, o modo Cross 20, que lá garante você botando o produto no carrinho 20% de desconto. Então, só chegar lá e digitar modo Cross 20, ok? Mas falando da nossa convidada de hoje é a Anaí. Ela que é personal trainer, CrossFit Level 2, já foi minha coach na época que eu comecei no CrossFit, uma coach muito boa, que agora está vivendo em Portugal. A história dela é muito massa, veio do Uruguai para o Brasil, agora está lá em Portugal também, trazendo essa metodologia de CrossFit e se tornando cada vez mais uma profissional qualificada na área de educação física. Então espero que vocês curtam a história dela, goste bastante, compartilhe aí nas redes sociais se gostar do episódio. O Instagram dela vai estar na tela aqui também, vou pedir para o João colocar e o também do Modo Cross vai estar aqui na tela. Beleza? Então tamo junto. Ah, e uma curiosidade, ela também joga rugby, tá? Se liga aí na história dela. Valeu, abração, embora dado, que o episódio começa agora. Olá, pessoas ativas, na paz, como é que vocês estão? Como vocês já viram aí na introdução, hoje eu estou com minha primeira coach que salvou meu ombro quando eu estava treinando. Eu trouxe de volta para a minha vida nessa conversa a Anaí Martinez. Você vai conhecer ela aqui agora. Bem-vinda, Anaí! Hello! E aí, galera? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tirando que tá ruim, tá tudo ótimo. Tirando que tá ruim no tudo ótimo, o que é que tá ruim que você já tirou que tá ficando ótimo? Muitas coisas novas nessa nova fase, enfrentando algumas coisas, mas eu me coloquei nessa posição aqui, depois eu vou contar um pouco mais. Então, entre pedras a gente vai caminhando, é isso aí, vai dar tudo certo. Boa! Então já vai me contando aí, antes dessa chegar essa fase, como era a Anaí Piquentitica, ela já corria atrás dos outros para derrubar, já tirava realmente flag das pernas dos outros, já era estripulia total. Nossa, tu não tem noção. Minha mãe fala que quando eu tinha 4 anos, ela me segurava e ela não conseguia contar até 10 sem eu sair. Então, eu sempre fui hiperativa, sempre. Sempre dei trabalho, mas eu tive sorte de ver a minha irmã, então a gente brincou muito na infância, lá no Uruguai, isso. A gente morava numa casa que tinha árvore, então a gente fazia as Olimpíadas na árvore. A gente ia para a colônia de férias, então a gente sempre foi bem ativa, mas eu nunca tive tanto contato com o esporte diretamente. Quando eu era criança, assim, até os 11 anos, era só aquela coisa de brincadeira. Eu sempre brinquei muito, sempre fui muito ativa, mas não fazia tipo um esporte específico. Até ia para um clube, no Uruguai se usa muito isso, antes era mais acessível, né? A gente ia para um clube e eu fazia ginástica, que era ginástica geral, por exemplo, handball, brincadeira e tal. Depois eu fazia natação por um tempo, isso antes de ir para o Brasil. E aí, com 10 anos, eu fui para o Brasil. Aí o negócio mudou um pouquinho. Mas me conta aí, uma curiosidade minha mesmo, uma brincadeira uruguaia que pouca gente conhece. Ai, cara, pior que as nossas brincadeiras são todas acredito que sejam todas as mesmas que o do Brasil, só que com nomes diferentes, entendeu? Tipo, agora, nossa, eu tô tanto tempo no Brasil que até tipo, como é que chamava mesmo? Mas a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega. No bairro onde eu morava, a gente andava de bicicleta para todo lugar. No Halloween lá, a gente se colocava fantasia, se fantasiava. Minha mãe fazia as fantasias. Uma vez ela me fantasiou de múmia com papel higiênico, não deu muito certo. Mas a gente ia nas casas, pedia bala e tal. E se não desse bala, a gente tacava ovo. Que é isso?
Hardcore, as criancinhas do Uruguai. E quando chegou no Brasil, as brincadeiras continuavam? Daí como é que você também chegou no nosso país? O que é que ele trouxe também? E o país agradeceu por estar recebendo você também. Essa Uruguai é a mais brasileira que tem. Choque cultural. A gente mudou muito, né? Porque a gente foi para Porto Alegre. A gente morava num bairro assim, tipo bairro onde tu brinca na rua e tal. E a gente foi para Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade bem grande, né? Para quem não conhece, no Rio Grande do Sul. E aí mudou um pouco a dinâmica de vida. O primeiro desafio era entender o português, porque a gente não falava nada, nada. Eu e a minha irmã. Eu tinha 10, a minha irmã tinha 13, primeiro dia de escola, não sabia falar nem oi, tudo bem. Então, tipo, todo mundo falando com você e era como se estivesse falando. E você, tipo, cara, foi o primeiro desafio. É que nem brasileiro que acha também que fala espanhol fluente, quando vê realmente. Não. Não foi fácil, vou te dizer. Vou começar te contando uma história triste. Primeiro dia, Anaí, 10 aninhos, quinta série. Não sabia pedir para ir no banheiro, cheia de vergonha. Não pedi para ir no banheiro. Me mijei na calça. Sim, isso aconteceu, tá? E depois eu andava caminhando contra as paredes. Passaram anos e as meninas que eu viraram minhas amigas, depois elas falaram: Anaí, primeiro dia tu tava... Tu se mijou na calça? Daí eu, não. Porque tu ficou andando contra a parede, assim, tu tava estranho. Eu tava com vergonha. Mentira. Pois é, foi assim que começou, mas depois deu tudo certo. E daí também no colégio, como é que você continuou na ginástica, isso já no Brasil? Ou já começou a fazer outro esporte? Que eu sei que você fez, né? Que daí... Cara, vou te dizer que em Porto Alegre a minha atividade principal era jogar futebol com os meninos. A gente jogava no recreio, na educação física, assim. Mas eu não fazia nada específico no contra-horário na maioria dos anos. Eu fiquei 4 anos lá. Mas eu brincava muito na escola, inclusive eu ia no turno... Eu estudava de manhã, eu ia no turno da tarde só para brincar e jogar bola e tal com os meninos. Uma vez eu até quebrei um vidro, assim. Mas... depois de um tempo, em Porto Alegre, na Redenção, que é o maior parque que tem lá, eles ofereciam atividades de graça. Então, eu fiz ginástica, tipo ginástica mesmo, ginástica artística, e fiz vôlei. Vôlei, assim, ó, até hoje não dá. Eu não sou boa no vôlei. Mas a ginástica foi legal. Só que eu não durei muito tempo. Eu fiquei, tipo, 6 meses fazendo isso e parei de fazer. E aí, depois, passaram uns anos e a gente foi para Floripa. Mas, ficando da escola, essas coisas mais relacionadas à escola mesmo. Assim. Sim. E foi em Floripa que você conheceu o tão aclamado esporte que pouco brasileiro conhece, infelizmente, que é o rugby. Em Floripa, cara, muita coisa aconteceu. A Naizinha com 14 anos, imagina, foguete. Então, Ih, tá os 15 anos lá. comecei na escola em Floripa e as aulas começavam, tipo, dia 10 de fevereiro, aquele sol fervendo, eu em Floripa. Foi quando eu matei mais aula na minha vida, né? Pode imaginar, eu naquela época eu era um foguete mesmo. E aí, primeiro ano, só indo pra praia com a galera, muitas coisas aconteceram no meu primeiro ano de Florianópolis, tinha 14 anos. Pra vocês terem ideia, né? Pra te ter ideia, cara, eu rodei de ano. Poucas pessoas sabem disso, mas em 2009 eu rodei no primeiro ano de tanto não ligar para a escola. E quando eu rodei, a minha mãe falou, cara, ou tu estuda ou tu vai trabalhar. Então eu falei, tá bom, vou estudar, mãe, juro. Mas eu sempre tive muita energia, entendeu? Eu sempre fui muito elétrica, muito ativa. E, claro, quando tu não tem uma coisa específica para te colocar tua energia, tu coloca em coisas que não são tão úteis para ti, né? Sim. E aí, dentro da escola, eu também jogava bola e tal. E eu queria arranjar algum time para jogar futsal, futebol. Era o que eu queria naquela época. E aí, no meu primeiro ano... uma menina da sala foi lá na frente e falou, oi, meu nome é Cálita, eu jogo rugby e eu queria convidar todas vocês meninas para irem participar de um treino de rugby. E aí eu
Ai, cara, que é rugby, né? Nunca ouvi falar na minha vida, mas vamos lá, né? Fui pedir pra minha mãe e pro meu pai se eu podia ir no treino de rugby, e eles falaram, não, rugby é muito violento. E aí, então eu falei assim, então eu quero ir numa sessão de Umbanda, que os meus amigos são da Umbanda, então eu vou ir numa sessão de Umbanda. Daí minha mãe, não, tá bom, vamos no rugby. Mas depois ela foi na Umbanda comigo, tá? Sim. Mas ela foi comigo, primeiro treino de rugby, cara, nos ingleses, na Praia das Gaivotas. E daí a Anaí conseguiu dissipar toda a energia dela? Nossa, é que, cara, o rugby foi. Eu me encontrei muito, porque era uma coisa que precisava de agressividade, mas era uma agressividade direcionada, tá? Porque não é o que as pessoas pensam, é muito diferente. E então eu conseguia colocar aquela energia naquilo, entende? Então, os treinos eram na praia, então a gente fazia muito físico na areia. No final tinha um grito. Eu jogava no Costão Norte Rugby Clube, que existe até hoje. E o primeiro dia foi tipo, deu match, entendeu? Deu match, eu e o rugby. Até deu tanto match que a gente ficou meio dispersa, assim. Foi eu, a minha mãe e uma amiga. E a gente voltou pela praia caminhando, em vez de voltar pelas gaivotas, ali pela geral. E a gente foi assaltada. Em Florianópolis, ó, isso aí é raro, viu? Assim, o Nos tempo que eu vivi lá. ingleses, na praia. Mas, tipo, o cara não tinha arma nada, ele só roubou meu tênis, um tênis que eu tinha comprado no mesmo dia, mas ok. Mas por que você não bateu nele, Anaí? Tipo, avançou? Tô brincando, não sei. Não, né? Imagina. Não faça assim não, tá, gente? Não é vídeo assalto não, se acontecer. E pronto, no rugby você ficou muito tempo assim, né? E eu até acho legal, isso que eu vi também, moro lá em Floripa, lá o time feminino é muito forte. Isso é legal também de ver o poder que vocês têm, né? Que pouca gente também, tem muita gente, pouca gente não, que acha que o sexo feminino é frágil. E lá que você via realmente que não tinha nada frágil. Eram vocês e acho que também é uma união, né? Que até hoje você deve ter amigas lá, que eu sei que você tem, mas que também conversam e interagem. E também tá ali sempre marcando as coisas da vida, né? E marcando as coisas da vida, quais foram as marcas que o rugby te deixou, tanto emocional quanto fisicamente? Cara, eu vou te dizer que eu não jogava rugby, porque eu jogo ainda. São 12 anos de rugby. E primeiro no Costão eu comecei como jogadora, mas eu me apaixonei tanto por aquilo que eu acabei sendo capitã, montei mais de um time, ou seja, montei um, desmontou, porque não é fácil manter um time novo de rugby junto, né? E o rugby mudou minha visão, porque se aquela menina que matava aula e rodou de ano, quando eu tirava uma nota baixa, minha mãe falava assim, tu não vai treinar? Daí eu, não, ficar sem treinar não dá. Então, primeira questão que o rugby mudou na minha vida foi a disciplina. Nesse sentido, eu comecei a me voltar, eu fiquei muito mais focada. No rugby, como muitos esportes, a maioria dos esportes, tem toda uma questão de hierarquia e de respeito. Então, tem o treinador, o que o treinador diz, cara, amém, entendeu? Você obedece tudo que o treinador diz, você tem que saber trabalhar em equipe, porque se você não souber trabalhar em equipe, é impossível. E muito também a questão de aprendizagem com relação ao meu corpo e às minhas superações. Então, tipo, comecei a ganhar condicionamento, a querer ganhar condicionamento, comecei a treinar musculação para ficar forte para o rugby. Então, não era fazer musculação só estética. Para ficar forte. Não, eu queria ficar forte para o rugby, para poder aguentar uma boa porrada e dar uma boa porrada. E, cara, se tu vê meu Facebook, eu fico vendo, sabe, aqueles lembranças do Facebook, eu vivia colocando aqueles pensamentos, tipo, hoje tem rugby, então meu dia vai ficar bom. Eu era muito viciada e o rugby mudou minha vida nesse sentido. Então, quando eu tava no terceirão, eu acabei tendo uma lesão bem grave jogando, porque eu tinha 17 anos, então eu fui para, tipo, virei à noite e fui jogar, coisa, não façam isso nunca. E aí, acabei tendo uma lesão bem grave. E eu tinha tem 17 anos, acha que é Iron Man ou Iron Woman ou é Maravilha, mas pode falar da sua lesão aí, por favor.
Invencível. E essa lesão, cara, por mais horrível que ela tenha sido, eu tive uma fratura de tibia e fíbula, assim, bem agressiva. O jogo acabou na hora, mas foi o primeiro jogo que o meu time ganhou na história, tá? A gente ganhou contra o Brusque. Foi o primeiro time que o Costão Feminino ganhou o primeiro jogo no Catarinense de 2012. Valeu uma perna! Isso que é falar. Eu ia perguntar, valeu a pena a perna? Cara, tudo tem um porquê. E aí essa lesão acabou, né, me ensinando muito em relação a como respeitar o meu corpo, como ter mais, né, respeito em relação à recuperação e essas questões. E como as pessoas me ajudaram, tipo, o rugby, ele não é só pessoas que tu conhece, que vira amiga. Não, é uma rede de apoio que eu tenho até hoje, tanto das primeiras pessoas que eu conheci, quanto as que eu conheci depois. E também, como eu quebrei a perna, eu parei de estudar para o vestibular, porque era longe o cursinho, e eu ia fazer vestibular para jornalismo. Então, Não. eu acabei não passando no vestibular para jornalismo. E aí, no outro ano, foi que eu consegui me preparar e eu tomei a decisão de fazer o vestibular para educação física. Então, tudo na vida tem um porquê. Mas então, qual foi o porquê de você tirar o jornalismo? Foi por causa da lesão e ir para educação física? E por que você queria jornalismo? Pensava o quê? Que hoje em dia você também vamos dizer que é comunicativa, né? Então você tem uma jornalista aí no seu Jornalismo eu interior. pensei porque eu sempre gostei de escrever, eu já até escrevi metade de um livro. Olha aí. E eu relacionei o jornalismo a escrever e tal, mas eu nem pesquisei, porque, sabe, tipo, a questão de ser comunicativa, eu acho que é mais relacionado a um sonho que eu tenho um dia de ser atriz. Mas eu pensei nisso, sabe? Escrever, criar notícias, enfim, eu nem pesquisei direito. E depois, no rugby, eu tinha uma amiga, que ela é minha amiga até hoje, a Luana, e a Luana fazia educação física. Daí ela me contava, anatomia, hoje a gente aprendeu não sei o quê. Hoje eu tive aula de não sei o quê. E aquilo que ela ia me falando começou a entrar na minha cabeça e eu Sim. comecei a ficar com muita vontade de tentar, de aprender essas coisas, de pensar como o rugby mudou a minha vida, como eu podia ensinar o rugby e mudar a vida de outras pessoas. Então aquilo começou a entrar na minha cabeça e eu entrei de cabeça a estudar para o vestibular para educação física bacharelado. Era o meu maior objetivo, assim, em Sim, 2013. E lá, eles saem em Floripa, é bem forte, né, as faculdades lá de educação física, pelo que eu vejo também. E você passando em educação física, que eu sei que você... Me fala aí, quando é que o CrossFit entrou na sua vida, Anaí? Porque até você falou de rugby, falou de academia, falou de rugby, mas cadê o CrossFitzinho da vida? Então, cara, durante a graduação, eu tive contato com muitas coisas. O que acontece na universidade, quando você entra num curso de graduação, ou uma coisa assim, que abre muito o teu leque de opções. Você achava que ia entrar... Eu achava que ia entrar pelo rugby. Mas abriu muitas portas para mim, eu aprendi muitas coisas, diversas modalidades. E antes de ter contato com o CrossFit, na preparação física do rugby, eu já aprendi o LPO. Então, eu já aprendi um pouco de LPO com o Ismael. O Ismael era o nosso preparador físico da Top 100, que era uma academia de desenvolvimento que tinha ali em Floripa. E aí ele foi ensinou arranco, ensinou primeira fase do arremesso, segunda fase do arremesso. Daí ele era super perfeccionista e aquilo me chamava a atenção. Então, o CrossFit só começou... Eu comecei a ouvir coisas do CrossFit já na graduação, mas eu ainda não tinha me ligado do que estava acontecendo. Eu fazia parte do laboratório de esforço físico, que é o LAF, dentro da UFSC, né? E um cara que foi muito marcante na minha vida de graduação foi o Ortiz. O Ortiz, ele já foi preparador físico do Avaí, agora ele saiu. Mas ele um dia chegou em mim e falou: Anaí, fiz uma aula de CrossFit. Esse negócio é a tua cara, ele falou para mim. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E esse cara, ele me ajudou muito dentro da graduação, me ensinou a apresentar trabalho, me ensinou muitas coisas, eu agradeço muito a ele. E aquilo já foi ficando na minha cabeça. E aí, mas eu só fui fazer CrossFit depois que eu me formei, em 2018. Eu tinha várias amigas que faziam, o rugby se juntou com um box de CrossFit, que era na época o proprietário é André Kniova.
Eu Que esqueci o loucura. nome do box. A Cordilus. Era Cordilus, eu acho. Eu acho que era, que ele já comentou, eu já falei com Então, ele. só que nessa época eu morava na Palhoça, eu não conseguia Eita! treinar CrossFit, entendeu? Mas, Junto pra quem não com sabe, gente, é de uma ponta a outra, assim. Então eu não conseguia fazer CrossFit. E aquele negócio foi ficando. E aí eu tenho uma colega de time, a Angelita, ela já foi minha capitã dentro do desterro. Depois eu mudei de time, fui pro desterro. E ela era head coach de um box. E aí tinha uma jogadora nossa, amiga minha também, a Kênia, que hoje em dia ela treina na Tucarra. E ela falava, Ney, vamos lá fazer aula de CrossFit, Ney, vamos lá fazer uma aula de CrossFit, Ney, vamos lá, tu vai gostar, Ney. Como é o sotaque, Anaído? O sotaque manezinho. Mas ela não é manezinha. Eu sei. Então, ela falava isso pra mim. Aí tinha um outro ex-aluno meu, o Vitor. O Vitor, eu dava aula para ele no estúdio Juliana Botelho. Eu dei aula para um grupo de pessoas que depois foi fazer CrossFit na Steel, para Gabi, para o Rafa, enfim. E aí, eles na Steel tinha 7 dias grátis. E aí, mas a minha primeira aula foi com a Angelita. Fui na CrossFit 4 com a Angelita, junto com a Kênia. A Kênia me levou lá e eu achava que sabia fazer alguma coisa. Óbvio, como toda pessoa, primeira aula de CrossFit acha que sabe fazer nada, né? Mas eu me apaixonei por aquele negócio. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, logo em seguida, eu fui fazer aula de fundamentos na Steel, nos 7 dias grátis, você já começava na aula de fundamentos. Sim, onde a Sara me deu aula de fundamentos. E eu achava que eu sabia agachar, óbvio, como qualquer pessoa que entra no CrossFit. E ela, quando ela começou a me corrigir, eu, cara, eu não sei nada, né? Tipo, meu Deus, eu não sei nada. Minha graduação, cadê? Tipo, cara, tá bom. E aí, logo em seguida que eu fiz uma aula, eu não consegui fazer a segunda, porque eu fui jogar o Campeonato Brasileiro, eu voltei, e eu tava destruída do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo disso, esse grupo de pessoas, o Rafael, a Gabi, o Vitor, que treinava na Steel, eles me recomendaram para o Fábio e para a Sara, que eram os head coaches da Steel. E eles falaram, tem a Anaí, ela dava aula pra gente no estúdio, ela não faz CrossFit, ela não tem experiência com CrossFit, mas ela ela ajudava muito a gente, lá. E aí eles me chamaram para uma entrevista. E aí eu fui, nossa, sabe como eu fui pra entrevista? Eu tinha acabado de voltar do qualificatório, do campeonato qualificatório, que é onde os times lutam por vagas no Campeonato Brasileiro. Então, eu tinha tomado um chute na cabeça e eu tava com um galo no meio da minha testa. E sabe quando o galo na testa desce pro olho e fica o olho roxo? Tá, porra, é tipo um tendão que rompeu no seu joelho e o seu tornozelo tá roxo lá, mas é. Exatamente, então eu tava com um galo na cabeça e com o olho roxo. E cheguei pra entrevista. Oi, tudo bom? Ai. Mas pense que podia ser um unicórnio da felicidade. O galo tava nascendo um chifre da virtude, não um chifre de coisa, mas. Ai, cara. E eu tive sorte que eles me deram essa oportunidade. E foi assim que eu comecei a dar aula de CrossFit. Então eu tinha feito uma aula de CrossFit, uma aula de fundamentos, e já comecei a dar aula. Na verdade, eu entrei como um auxiliar, né? Obviamente. E aí eu fui aprendendo a dar aula e fui aprendendo a treinar ao mesmo tempo. Então, eu aprendi a me mexer, aprendi a ensinar. E tive a sorte de aprender com essas pessoas que são muito apaixonadas pelo que elas fazem, que é a Sara, a Fátio e o Fábio Pignatário. Eles hoje em dia estão em Brasília. Eles me ensinaram com muito amor como dar aula de CrossFit. E isso eu acho que fez toda a diferença. Eles exigiam bastante de mim. A Sara exigia bastante de mim. E é muito marcante isso, porque no início eu ficava tipo, nossa, ela não gosta de mim. E, na verdade, não, ela exigia de mim, e o que ela exigiu hoje em dia faz muita diferença na minha aula, no meu profissionalismo, porque até questão de escrever no quadro, eu escrevia, ela falava, não, tá feio, apaga, escreve de novo, entendeu? Sim. Ela falava, tu puxou a técnica, faltou isso, faltou aquilo. Ela exigia um nível de excelência, assim, que foi muito importante na minha formação. O Fábio parava 1 hora e me explicava o que é CrossFit, o que são movimentos fundamentais, como tu vai dar uma aula de fundamentos. Eles me ensinaram o beabá, assim, muito massa. O Level 1 ali ao vivo, claro que o Level 1 também tem muita coisa, né? Mas você já estava tendo a experiência ali, né? Para conseguir depois a certificação. O melhor preparatório para o Level 1 é você passar por essa experiência, porque daí você já chega no Level 1
com um know-how, pelo menos, você já sabe como ensinar, ou como é o dia a dia do coaching. Claro que poucas vezes eu estava sozinha dando aula, mas é assim que se começa, e quando eu cheguei no level 1, pô, eu já consegui absorver muito mais as questões do curso por essa experiência que eu tive, sabe? Sim, sim, sim. E daí você também acabou, na minha história, vai me conhecendo, né? Um pequeno padawan, e parabéns pela coach que você foi para mim. Quando você saiu da Steel, eu fiquei muito triste. Mas ok, mas eu sabia que você estava alcançando novos voos para o que você também, no entanto, que você está aí já em Portugal, né? Um spoiler, mas também conseguir ir para a CrossFit Floripa evoluir na vida. Mas também, qual foi ali, Anaí, a decisão realmente de você, ok, quero ser coach de CrossFit, e você pensou também em ser atleta? Porque é uma dúvida que eu tenho mesmo. Porque eu sei que você ia para. Você gosta de levantar, você gosta muito de treinar, mas. E você já foi para as competiçõezinhas, né? Então. Ai. Sim, então, o meu dilema mais como atleta é porque, em primeiro lugar, sempre teve o rugby. Então, o rugby sempre esteve em primeiro lugar para mim em relação à competição. Então, no início, isso foi bom para mim. O meu maior objetivo. Pera aí, foi mal te interromper, eu vou ter que cortar isso, que minha irmã tá me incomodando, desculpa. Peraí. Liga aí. Foi mal, Anaísinha. Tudo bem, eu começo de novo, relaxa. Ai, meu Deus. Achei que eu já estava começando a falar. É que minha irmã ela é ao contrário de mim. Eu sou totalmente extrovertida, cara. Pronto, vai, liga lá e fala. Vai, depois tchau. E fecha a porta. Isso é a parada. Eu vou botar no meio aqui, ó. É a parada de voltar a morar em casa de pai, coisa. Lá eu morava sozinho, né? O negócio. Faz Mas parte do vá. show, bebê. É. Volte a resposta que eu corto na paz, vá. Eu não gosto de nunca cortar, mas vá. Ai, ai. É só botar aquela telinha preto e branco. Sim. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer. Mas eu vou botar. Ai, ai. Eu começo de novo, Mas né? continue, Dali vá. onde eu A tava decisão. falando. Depois eu corto. Vá. Então, Da a deci... questão é que eu geralmente dividi a atenção do CrossFit com o rugby no início. O rugby sempre estava em primeiro lugar em relação às competições. Ainda mais que eu fui para o Desterro, que é um dos times femininos maiores do Brasil. Sim, eu Então, conheço. tinha muita gente ali, querida, quer jogar, tem que ralar, tem que estar bem fisicamente, tem que estar no treino, tem que estar prestando atenção. Então, o CrossFit, no início, eu usava como forma de me preparar fisicamente para o rugby. E o que eu sempre priorizei no CrossFit vou aprender a fazer os movimentos da melhor forma possível, porque para dar aula eu quero demonstrar da melhor forma possível. Então, às vezes isso te leva um pouco mais de tempo, mas eu fui progredindo devagarinho ali, fui aprendendo, e o meu foco sempre foi conquistar os movimentos, e eu não parava, não cessava até conseguir conquistar os movimentos e aprender as técnicas. E cada coach que passou na minha vida junto, trabalhando comigo, me ensinou uma coisa diferente. Então, cada um teve a sua importância nesse sentido de desenvolver meus movimentos. Quando eu fui para a CrossFit Floripa, eu conheci o Daniel Ferres, né? Que é um dos treinadores mais fodas, desculpa a palavra, Pode que eu falar. conheço. Todos os coaches da CrossFit Floripa têm um valor assim gigante. Eles são todos muito bons. E o Dani, ele tinha o Team Ferris, né? O time de performance dele. Então, primeiro que eu fiquei muitos meses só fazendo o treino do dia, só isso já me fez evoluir muito, aprendi muito, principalmente na ginástica. Minha ginástica evoluiu muito dentro da CrossFit Floripa. Então, aquilo agora, eu tô dando aquela coceirinha, né? Eu quero treinar mais e tal. E aí, chegou uma época, a Jéssica também influenciava. A Jéssica, ela sempre queria fazer planilha. Então, já na Steel, a gente fazia planilha, porque a Jéssica... Não, eu quero fazer planilha, que ela queria ficar 1h30 E o jeito que ela fala assim mesmo. É o jeito que ela... Abraço, Jéssica. E foi a Jéssica que me levou para CrossFit Floripa, inclusive. Depois que a gente saiu da Steel, a gente foi fazer aula experimental na CrossFit Floripa. A gente simplesmente se apaixonou, porque no primeiro dia o Jonas deu uma paçoca pra gente. E aí a gente se apaixonou por aquele lugar. E ela sempre quis isso. Então, primeiro ela entrou na performance, e depois que eu fui entrar na performance, na CFF, né, o time do Dani,
E foi um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado pra gente, né? Todo dia a gente Sim, tá tomando um diferente tipo de surra no CrossFit. sim. E aí a gente acha que sabe alguma coisa e a gente tá sempre aprendendo. Então, E é saber assimilar aquilo que você tá aprendendo, né? Ficar reclamando, né? então vou te dizer que assim, ó, o meu foco é ser coach. A minha maior paixão é ser professora. Eu quero desenvolver esse meu lado. Eu gosto de ser atleta, mas eu já, dentro de alguns erros, erros que eu te digo é achar que eu posso treinar 2, 3 horas e dar 10 aulas, não tem como. Então, tipo, isso já deve ter acontecido muito na vida de outros coaches, de chegar um momento onde você tem que realmente tomar a decisão. Ou eu vou realmente me dedicar a dar aula porque fisicamente é uma exigência muito alta, então que você tem para ser atleta, você tem que se dedicar muito tempo, você tem que dedicar a sua alimentação, você tem que fazer seu recovery, Sim. e era uma coisa que eu não conseguia fazer. Eu trago lesões antigas do rugby que elas vinham à tona quando eu estava melhor fisicamente, afinal eu não estava bem, porque eu estava sempre com dor, mal, então infelizmente, chegou uma hora que assim, ó, eu tive que fazer a escolha e não foi fácil, porque eu sempre tenho um pé em cada coisa. Então, eu tomei essa decisão não faz muito tempo. Eu sou coach, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar ao máximo a ser o melhor que eu puder e aos meus objetivos, enfim, aos meus empreendimentos. E como atleta, eu vou ser atleta lover. Eu vou lá, eu vou no campeonato, vou me divertir, Tá bom. entendeu? Sim, Eu sim. vou dar o meu melhor, me divertir, eu nunca vou parar de treinar, vou sempre estar treinando, dando o meu melhor, mas não tem a possibilidade, talvez, de eu focar nisso, sabe? Então, treino porque eu gosto, mas vou competir para me divertir. Então, vou num campeonato, faço dupla, adoro competir. Então, mas o foco mesmo é Anaí Coach. Faz parte da sua essência, né? E é como você falou também. Eu lembro, coach normalmente você acorda muito cedo, né? Até para abrir o box, para ser atleta, ser coach é um negócio. Ser atleta realmente de ponta, mesmo que vai para os grandes campeonatos, Sim. tem que escolher. Eu acho meio que não é impossível, nada é impossível na vida, só mas improvável que você performe muito bem em alguma coisa se você não focar realmente naquilo que você deseja, porque senão Eu é admiro muito quem complicado. consegue isso, porque realmente cara, não é fácil. Sim. E eu vejo até criando um paralelo, o André, o Canoia, né? Canoia, tipo, ele faz isso, né? Ele é um coach também, já foi a planilha dele, mas até hoje ele vai para campeonato. Então eu vejo você muito bem fazendo isso, Anaisinha. Sim. Dá muito bem. E com isso, assim, como é que você. Seus projetos, o que é que você trouxe? Eu sei que você também tá com level 2 agora. Quem sabe vem um level 3, eu não sei. Como é? Ninguém sabe. Do Floripa, o que é que você aprendeu também? O que é que você traz assim também pro pessoal, da sua história e o que é que levou você a morar onde você está morando atualmente aí? Aí você. Cara, a CrossFit Floripa foi muito marcante na minha vida, então eu fiquei mais de 2 anos ali. Eu já treinava ali, mas eu não dava aula. Eu fiquei um tempo sem dar aula nenhuma. Tipo, eu dava aula de personal. Logo em seguida que eu saí da Steel, eu fiquei dando aula de personal e só treinando na CrossFit Floripa. Mas eu gostava muito daquele boxe, então eu fiz a vida do Jonas Espírito um inferno. Eu chegava, oi Jonas, então, quero trabalhar aqui. Oi Jonas, então. E eu insisti muito para dar aula ali. Eu comecei e falei, oi Jonas, ó, eu posso dar aula sem tu me pagar nada. E aí Você eu queria muito, comecei, né? queria. Daí eu comecei dando aula do meio-dia, só aula do meio-dia era a minha chance de brilhar. Eu estava aprendendo muito, eu fiz uma mentoria com o Victor Morris e com o Regis Salfeld, mentoria Flow também, o Pardal também, vários caras muito bons participando dessa mentoria. E eu estava tendo muitos insights, percebendo que as formas de eu ensinar não eram ruins, como outras pessoas já tinham falado para mim, que eu tive experiência de alguns coaches não me passarem uma energia tão boa. E aquilo me deu insights. E eu tava na CrossFit Floripa e eu tava, meu Deus, eu preciso colocar isso em prática. E aí, tanto eu incomodei o Jonas, que um dia ele sentou comigo e falou, então tá, tu tá insistindo muito. Então eu vou te dar essa oportunidade. E aí ele me deu essa oportunidade. E aí, claro, tudo vai acontecendo, né? Eu comecei a substituir o coach, substituir outro, e quando vê, eu não sei mais de lá.
E lá eu aprendi, nossa, aprendi muito com os coaches de lá. Então, cada coach me ensinou alguma coisa, aprendi muito com o Dani. O Dani, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, do lado dele, né? Que isso para mim foi surreal. Com o Jonas também é um coach de um grau, porra, excelentíssimo. Com o Ricardo Vettori, ginasta. Não é um ginasta, é um coach de ginástica e uma pessoa incrível. Fabrício é um coach, cara, perfeccionista, que tem uma forma de ensinar muito peculiar. Então, todas essas pessoas que dão aula na CFF, cada uma ensina um pouquinho e é uma equipe incrível. Então, também os alunos, então, eu me desenvolvi muito. Todas as experiências que a gente tem trazem algum desenvolvimento. Ali eu tive a chance de crescer dentro do weightlifting, então acabei fazendo os cursos do Fernando Reis, que foi uma experiência top para mim. Primeiro curso foi aquela coisa, emoção. No curso do Fernando Reis, ele tem uma questão que se tu vai bem na prova, se tu é o melhor da prova, ele te dá o próximo nível. Então, ele te dá de graça um curso se tu é o melhor. E eu fui a melhor no 1. Tinha, sei lá, 40 coaches, cara. Eu fui a melhor e ganhei o 2. Então, isso pra mim foi, tipo, explodiu minha cabeça. Viu que você era capaz mesmo, né? Realmente deu aquele maior gás pra você, né? E a CFF me abriu essas portas. Comecei a dar aula de LPO lá. Dei aula do Master. Uma outra coisa muito especial que aconteceu na CFF foi que eu pude fazer os primeiros workshops do Empower Girls, que é um projeto que eu tenho, que eu amo, que é só para mulheres, então é para questão de empoderamento feminino, para a gente se unir, para a gente se valorizar. Consegui fazer os eventos na CFF, bombaram todos, então, tipo, são questões que ficam, e a CFF, para mim, explodiu na minha cabeça tantas coisas boas que aconteceram lá dentro, aprendi demais. E é isso aí, cara. Agora eu via no Instagram que era bem comemorado. Então, meio-dia, que eu não sei, começava a melhor hora do dia, a galera bem empolgada. Hoje dá uma stalkeada, né? Que também eu sei, os masters devem ser um olhar bem peculiar que você deve ter com eles. São pessoas que estão ali, que achavam que não poderia fazer mais atividade física, mas aí eu também vou puxar a sardinha pro esporte que eu gosto, né? Que é o CrossFit, ou o cross-training que seja, deu a possibilidade dele também evoluir, e você sendo responsável disso deve ter sido bem legal, né? Bem divertido, e também, claro, o poder, o empoderamento feminino. E daí também, hoje, você continua dando também essas aulas particulares. Hoje, como foi sua saída na CFF? E uma pergunta dessa que eu acabei de fazer. Qual era o movimento que você adorava ensinar e exemplificar, e o que você ensinava, mas não gostava de trazer, de exemplificar? Hoje em dia, esses dias eu fui fazer uma entrevista, o cara me perguntou, né, que momento eu era fraca, assim, no CrossFit, ou para ensinar, e o movimento que eu amo ensinar, que eu amo muito, é o snatch. Eu amo ensinar snatch. Dia de snatch, para mim, é um dia de sol. Sabe aquele dia que tu acorda? Hoje tá sol, hoje tem snatch. Isso é o snatch para mim. E um movimento que eu tinha um pouco de trauma, por alguns traumas que algumas pessoas me causaram, mas que hoje em dia eu não tenho mais, é o Ring Muscle Up. Eu tinha essa questão, tipo, meu Deus, Ring Muscle Up. Não, mas era strict. Ai, meu Deus, strict Ring Muscle Up. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso. Então, tipo, era uma aula que me desafiava mais meses atrás. Hoje em dia é uma aula que eu adoro dar também. Acaba sendo mais desafiadora, porque você tem que prestar atenção em todas as pessoas, e muitas vezes tem muitas pessoas em níveis diferentes nessa aula. Sim. No snatch você consegue, sei lá, tem pessoa com a barra, tem outra pessoa com o PVC. Você consegue observar de forma mais grupal. Quando é o Ring Muscle Up, acaba dividindo um pouco, mas não tenho mais esse medo, essa coisa, não tenho mais, e gosto muito, porque, claro, meu coaching evoluiu muito, é uma questão que você vai evoluindo com o tempo. Mas acredito que seja isso. E outra coisa da CFF é porque quando eu cheguei lá, tinha o conceito da melhor hora do dia. E aquilo eu já tinha para mim. Então, tipo, para mim, a pessoa chegar ali, eu tinha que fazer o dia dela ficar melhor, sabe? Então, a pessoa chegou lá às 7 da manhã, 6 da manhã, muitas vezes acontecia isso. E, cara, ela tá cansada, acabou de acordar, entendeu? Então, tipo, para mim, a pessoa saindo melhor,
tendo um momento feliz, fazia todo sentido para mim e já valia o meu dia. Então, quando eu cheguei na CFF e eu vi aquela frase de melhor hora do dia, eu falei, meu Deus, cara, tirou da minha cabeça, tipo, deu muito match esse conceito, assim. Sim. E também você na experiência, eu pergunto para todo coach que passa por aqui, como é que você, Anaí, faz com que os alunos apressados também relaxem um pouco mais e respeitem o processo? Qual dica que você dá? Porque eu sei que aparece muita gente, eu fui um desses, eu sou um desses, mas aparece muita gente também que vê lá a Anaí fazendo o próprio Ring Muscle Up e quer fazer já no mesmo dia. Mas calma que existe um processo para construir. Eu vejo lá o snatch de 80 quilos, 100 quilos fazendo, aí quer carregar só na força, mas não é assim também, né? Tem todo... Como é que você controla os anseios das pessoas que você dá aula, que você traz seu conhecimento? Isso faz parte, né, do coaching. É uma coisa que um professor faz, ele vai muito mais do que só ensinar o movimento, ele vai ensinar muitas coisas. Então, a educação é todos os dias. E como você dá aula todos os dias para as mesmas pessoas, você já sabe o que passa na cabeça dessa pessoa. Então, eu acho que tem que ser primeiro empático com o aluno, sempre tentar criar uma conexão e ser empático, porque se você treina, você sabe os seus anseios, também são os anseios dele. A empatia em primeiro lugar e a educação. Educação é uma construção de todos os dias. Eu não posso te falar, Kaique, não faz isso. Tu vai olhar para mim e vai falar, eu vou te falar, Kaique, ó, por que tu não acha melhor a gente fazer isso e por aquilo? Por que eu acho melhor tu não fazer isso agora? Porque isso, por aquilo. Então, eu acho melhor a gente tomar esse caminho, por isso, por aquilo. Então, isso é educação. E o respeito da pessoa vai se construir conforme ela observa que tu se realmente se preocupa com ela e tá fazendo isso pelo bem dela. Então, todo dia é uma educação. Todo dia. E não é uma coisa que, agora deu, acabou. Não. Todo dia vai ter um pouquinho dessa educação para o aluno, tanto da forma dele aprender o movimento, quanto da forma, às vezes, dele se comportar, porque a gente é adulto, a gente sabe Sim. que a gente está cansado, às vezes a gente quer ir para o box para treinar, mas a gente também quer socializar. E tudo tem o seu tempo. Eu sou super... Quem já fez minha aula sabe, eu sou super good vibes, eu brinco, eu converso com todo mundo, mas eu exijo algumas coisas. Então, quando eu estou explicando, é hora de prestar atenção. Então, de formas muito bem-humoradas e chicotadas, eu ensino a galera que no momento que a gente está explicando e demonstrando, é hora de prestar atenção. Mesmo que você já saiba fazer os seus movimentos, tem pessoas ali que não sabem. Então, é uma questão de disciplina, que muitas pessoas que não tiveram contato com o esporte têm dificuldade às vezes, mas logo elas aprendem, dá dor no amor. E da dor do amor lhe levou a Porto, Portugal. Por que você tomou essa decisão? Como é que você chegou aí, Ana? Então, não tô em Porto, tá? Eu tô perto de Sim, Cascais. pronto. Então, eu já tinha esse objetivo de vir para Portugal, de fazer uma viagem no exterior para estudar ou para fazer alguma coisa, para ter uma experiência. Então, a minha ideia era realmente ir para Porto, fazer uma pós-graduação semelhante à pós-graduação que eu tenho, era a minha ideia inicial. Mas aí eu conheci o meu amor e acabei deixando isso para um outro momento. E não tem problema, né? Só que eu tinha um projeto de fazer mestrado lá em Floripa. E eu já tinha tudo pronto, o projeto estava pronto, estava tudo pronto. Só que eu acabou por X motivos não deu certo, eu nem entrei no processo seletivo, porque eu acabei me enrolando com a prova de inglês, demorou para sair o resultado, eu não consegui nem entrar no processo seletivo. Então, depois disso, eu tive uma bad trip forte, mas tudo na vida tem um porquê. E depois que eu saí dessa bad, que acontece, né, gente? Eu pensei assim, então vou me dedicar agora a continuar melhorando meu coaching, ao Empower Girls, então eu me dediquei muito ao Empower Girls nessa época, e ano que vem eu quero fazer alguma coisa diferente. Então a minha ideia era ter agora, aproveitar a juventude, né, para ter uma experiência fora. Vim aqui aprender a dar aulas
da forma que os portugueses dão. Melhorar meu coaching em inglês, que eu ainda não consigo dar aula em inglês, preciso aprender inglês. Então, Gostei preciso do aprender ainda. inglês. O ainda é uma palavra importante. Parabéns. Então. Por isso que eu também decidi fazer meu L2 nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos com o objetivo de conhecer um lugar diferente, incrível, e principalmente com o objetivo de fazer o L2 lá na Califórnia, onde tá os caras, né, que o CrossFit nasceu nos Estados Unidos, né? Era mais com esse objetivo mesmo, por isso que eu fui nos Estados Unidos. Aprender inglês, melhorar, aprender com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Acabei conhecendo o Gary, que é um cara venezuelano, seminar staff, muito, meu Deus. Ele me chamou para ir no box dele, fui lá, vi as pessoas dando aula lá, então, enfim, foi uma experiência muito legal. E a ideia é aproveitar um momento agora para fazer isso, para no futuro eu poder me estabelecer e ficar mais fixa, provavelmente em Floripa, porque é o lugar que eu mais amo. Pode ser que seja aqui, mas a ideia realmente é ficar aqui algum tempo. Não sei se é 1 ano, não sei se é 2, não sei se é 3, não sei te dizer. Evoluir. Eu vim aqui para evoluir. Então, eu não posso voltar como eu era antes. Eu tenho que voltar mais evoluída em algum sentido, seja coaching, seja vida, então seja coisas que eu aprendi na dor ou no amor. E essa era a ideia. E eu chamei meu companheiro para fazer isso comigo. Meu companheiro aceitou a loucura da Anaília aceitou. Por isso que é companheiro, entendeu? Cara, companheiro, é demais, é demais. E aí ele veio comigo e agora a gente tá... chegou. Vou saber a porta dele. Vai lá. Tá nessa fase inicial ainda, né? Tipo, se instalando, procurando casa, procurando trabalho. Cadê o companheiro? Falei com ele. Vai lá, abre, tá de boa. Não, só vou abrir aqui. Depois tu corta. É tudo emoção, né? É a emoção da realidade. Quem vê cara não vê o corre, pô. Tem uma frase, né? Quem vê corre não vê coração lá. E aí, é isso aí. E a gente tá aqui, eu ainda não encontrei... Na verdade, tô mentindo, eu tô aqui faz 2 semanas, né? E 2 semanas e mais um pouquinho. No início eu fiquei bem ansiosa, né? Porque... ai, meu Deus! É novo, né? Tudo novo, as pessoas novas. Você vem de um lugar onde você já é conhecida, onde você já é respeitada, já é querida, para um lugar onde nunca te vi na vida quem é tu, entendeu? Mas eu acho que isso também está fazendo parte do meu aprendizado. Eu vim aqui para quê? Para evoluir, e a zona de conforto não leva ninguém para evolução. Sim. Então, eu tô tendo que correr atrás de trabalho, eu já fui em vários boxes, e isso foi muito legal, porque eu acabei conhecendo pessoas, coaches diferentes, e inclusive, já tive uma porta aberta, tipo, coisas que eu tenho que valorizar, né? Porque em tão pouco tempo, mesmo eu sendo ansiosa, em tão pouco tempo eu tive uma porta aberta. Inclusive, amanhã eu vou lá treinar nesse box, que provavelmente eu vou começar dando uma aula, outra, e depois talvez eu fique, talvez não. Então, isso aí. Sim. No episódio que eu gravei com o André da outra hora, ele falou uma frase que acho que combina bem legal da parte que você tá, que ele falou que viu em algum livro também, que na vida te dão barreiras, mas as barreiras você pode construir moinhos, e os moinhos levam realmente as águas, né, e os ventos para onde você deseja. Direciona, impactante a frase, bem. E hoje, gente, para contextualizar, é dia 19 de maio, tá? Então possa ser quando o episódio sair que a Anaí já tá nesse novo box, já tá fazendo algo. Tomara! Boa. E agora a gente vai para aquele quadro que eu acho que a galera tá gostando, que eu me inspirei, gente, no Ho'oponopono, né? Que agora, Anaí, eu quero que você fale, vá para seu coração, se permita realmente a primeiro falar algo que você sente muito. Vá lá. Eu sinto muito por não ter me esforçado mais quando eu era mais jovem. Então, aquela fase onde eu aproveitei muito, e dei uma de louca, eu poderia ter feito muito mais coisas, poderia ter adquirido muito mais conhecimentos que hoje em dia me fazem falta. Eu acredito que fez parte da minha evolução, mas eu poderia realmente ter me esforçado mais. Então, me fale uma coisa agora que você se perdoa. Eu me perdoo. Mas pelo quê? Por isso. E uma coisa que você é grata.
Eu sou grata por tudo, o tempo todo. Eu sou grata pela vida, pela oportunidade de viver, de ter a experiência de estar aqui no mundão. E sou grata por ter saúde, pela minha família ter saúde. Então, são coisas que eu agradeço todos os dias. E sou grata demais pela minha família. Eu sou quem eu sou hoje, graças à minha família. Mas o universo, ele constantemente me dá presentes. Então, eu só tenho a agradecer ao universo, a Deus, porque o tempo todo, mesmo que às vezes passe por um perrengue ou outro, né, que são coisas da vida, eu tenho pessoas muito boas perto de mim, eu tenho oportunidades muito boas, a vida me traz muitas coisas boas. Apesar da gente daqui não estar sendo fácil agora, a gente está num lugar diferente, né? Num país diferente, um lugar tão bonito. Eu tive a oportunidade de ir para o Brasil também, que, sabe, é a minha casa também. Então, eu agradeço por tudo que acontece comigo. Então, se eu falar que você se ama, você fala o quê? Eu me amo muito, graças a Deus. Isso aí, Anaísinha. E agora chegou a parte mais pessoal, assim, se você quiser falar. No sofá de casa, quando você não tá trabalhando ou treinando, o que você está fazendo? Você que sabe o que você conta, viu? Não, para quem sabe, eu gosto muito de ser blogueirinha de plantão, né? Então, eu gosto muito de brincar no Instagram, que é uma coisa que eu me divirto fazendo, que é aquela coisa que eu te falei, meu sonho de ser atriz. Quem sabe um dia eu posso ser atriz? Eu já até pensei em fazer um curso profissionalizante de atriz. Eu não tenho gente, tempo. Só para falar aí, aproveitar a oportunidade, vá no Instagram dela, que ela saiu no Balanço Geral lá de Santa Catarina. O Instagram dela tá aqui, ó. Vá lá ver o poder realmente que ela tem para ser atriz. Isso sendo manezinha, né? Isso. Mas eu gosto muito de comer. Quem não gosta de comer? Eu gosto de comer, eu gosto muito de natureza. Então, mesmo que seja no sofá, eu gosto, na verdade, meus rolês de tempo livre, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de ver lugares, sabe? Sim. Mas também gosto de dormir bastante. É importante, né? É bom descansar. É bom descansar pra caramba. E pra quem tá, gente, ouvindo aí, eu botei o Instagram na tela, mas é Anaí com H, tá? Anaí Martinez com ZBR. Então, segue Mas aí. tá certo, pelo que eu vi ali. Não, tá certo, é porque a galera pode botar Anaí sem H, entendeu? Pra quem tá tá ouvindo. Aí tem que soletrar, filho. Aqui sou podcaster, mano, fica pensando. E agora, pra finalizar mesmo, é o quadro Supetão, perguntas aleatórias. Eu vou lhe dar 3 perguntas e daí você responde uma ou outra. É de boa, é tranquilo. Medo, vai. A primeira pergunta. Se eu for lhe chamar pra treinar, vou lhe chamar pra fazer snatch ou pra jogar um rugby? Ai. Que difícil. Não faz isso comigo. Olha, se for durante a semana, fazer snatch. Se for no sábado, rugby. Ok. E se for lhe chamar pra treinar, é melhor ser no final de semana ou durante a semana? Todo dia, né? Todo dia, menos domingo. Domingo não é dia de treinar crossfit. Domingo é dia de fazer alguma atividade física na natureza. Mas todo dia. Então, da natureza, depois do treino, se eu lhe chamar pra ir pra praia ou pra fazer uma trilha, o que você escolheria? Ou pra praia, né? Tomar uma cervejinha na praia. E depois, pra acordar, seria um chimarrão, um tererê ou um café? Se fosse no final de semana, um chimarrão. Mas se fosse todo dia, um café. Tererê não, só que é muito calor. Então, receba meu convite aí, ó, pra galera que quiser convidar a Anaí. Se for durante a semana, faça um snatchzinho maroto. Vá lá depois pra praia. Tome um açaí também, quer queira, quer não. Eu sei que eu não perguntei isso, açaizinho. Aquela cervejinha gelada. E depois toma um café, né? Ou chimarrão, dependendo do dia que você fazer esse convite. Obrigadão, Anaí, mesmo, por ter participado. Agradeço se você quiser falar mais alguma coisa antes de eu falar aqui os recados finais.
Vá lá. Não, parabéns pelo teu projeto. Já disse que ele tem muito talento, vai crescer muito ainda. O quanto tu quiser que ele cresça, ele vai crescer. E é isso. Eu sigo aqui tentando aprender cada vez mais. Me coloco à disposição das pessoas, se precisarem de ajuda com qualquer questão, tanto de exercício físico. Olha aqui meu snatch. Ou até a questão de coaching. Se precisa de ajuda, eu gosto principalmente da questão de ajudar as mulheres, né? Então, mulheres que são coaches, eu quero que tenha muito mais mulheres no mercado. Nós somos poucas ainda, mas nós vamos ser muito capacitadas. Então, mas para os homens também, precisa de ajuda, eu estou disponível em questão de coaching, posso me colocar à disposição. Falar para a galera seguir o Empower Girls também. Então, que é o Instagram Empower Girls Brasil. E é isso aí, vamos para cima, meu. A cura está no movimento, a gente tem que se mexer. Perfeito. Então, gente, segue aí o Empower Girls. Também segue aí o Instagram dela, que tá passando na tela para quem tá no YouTube, que eu já falei aí, Anaí Martins BR. E também, quem quiser, segue aí o modo.gross, né? Porque é o do projeto. Claro. Valeu! Brigadão e bora ativar o modo cross. Sobe a música aí, que eu sei que eu vou botar pra subir. E tamo junto. Valeu, gente! E aí, galera, Kaique aqui novamente. Pra perguntar se você gostou do episódio, se gostou realmente. Não esquece de seguir aí no YouTube e também na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Qualquer feedback, só enviar. Também falar, Kaique, traz esse convidado. Bota aí na rede social que eu vou procurar esse convidado para trazer essa conversa para vocês. Então siga aí o podcast na plataforma no Instagram, @modo.cross, e também o Instagram da Anaí. Tudo aqui na tela, lembrando que o cupom da loja BS Cross ainda tá ativo, tá? Modo Cross 20, tudo junto, garanta lá 20% de desconto. Valeu, falou e bora dali. Até a próxima. Daqui a 15 dias, né? É isso. De 2 em 2 semanas, Modo Cross aqui pra vocês, mais conteúdo no Instagram. Valeu, João. Finaliza aí agora, porque eu vou parar de conversar. Quero que vocês curtam bastante todo o resto de semana aí. Valeu! Modo Cross. Modo Cross. Check it out. Modo Cross. Ative, desenvolva, alcance.